Olá, que bom você aqui comigo, no canal Across Seven Seas e também no meu podcast Across, né? Porque estou aqui ao lado de uma amiga querida e de uma autoridade na área do envelhecimento, da longevidade ativa e muito mais, a minha amiga Sandra Regina Gomes. E é com muito prazer, Sandra, que eu a recebo, minha querida amiga fonoaudióloga, especialista em gerontologia, tá? Pela Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria. A Sandra é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Eu vou falar só um pouquinho do background, do currículo da Sandra, que é a trajetória dela, e por tudo que ela já fez pelo nosso país e pela sua população, eu gostaria que ela falasse. Tá? Então, minha querida Sandra, tá? Eu sei aqui do seu vasto currículo, né? Então, por favor, fale de você, da sua trajetória, e já me diga, por favor, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, o que te levou a se interessar por essa área do envelhecimento, da longevidade, do combate ao idadismo, que tanto você faz bem. Querida, muito obrigada. E fica à vontade para falar tudo. Ai, que delícia ser recebida por você, Silvia. É um carinho enorme, é uma admiração por você, pelo seu trajeto, e ter esse espaço para conversarmos aqui, e compartilharmos as nossas experiências, histórias, e eu poder também colocar um pouquinho da minha contribuição para esse imenso país, em relação às políticas para a pessoa idosa, eu só sou grata. Muito obrigada. Tenho aí 34 anos de um trajeto envolvendo aí vários aspectos também da construção do conhecimento. Então, eu, de formação, sou fonoaudióloga, desde então tive todo um olhar sobre a abordagem fonoaudiológica do ponto de vista social. Então, como eu falo, né, eu sou uma fonoaudióloga social, não sou estritamente clínica, tanto é que eu tive muita dificuldade de pensar em consultório. Eu sempre gostei de trabalhar em grupos de pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com sequelas de AVC, acidente vascular cerebral, paralisia facial. E me especializei no começo da minha formação, assim que eu me formei na PUC, trabalhando muito o conhecimento em quadros neurológicos, de sequelas neurológicas. E aí peguei toda uma formação em relação à neurologia, que me encantou, a circuitaria neural, a possibilidade dos neurônios serem ativados, o que é plasticidade neural, pronto. Aí já fui nesse caminho e tive que estudar bastante. Para que isso acontecesse, eu também fui tendo cada vez mais contato com a população idosa, que eram justamente os meus pacientes. E dei aula em faculdade, porque se tem uma coisa que eu gosto na vida, é de dar aula. Aprender com os alunos e ensinar aquilo que sei. Isso faz toda uma diferença. Então, quando eu entrei nessas abordagens, para trabalhar a questão da memória, para trabalhar a questão do estímulo, a estimulação cognitiva, estar próximo do processo de envelhecimento foi muito rápido. E com isso eu entrei numa turma, né, aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Municipal, que é o professor Papaléu, que é justamente, né, autor do livro Tratado da Geriatria e Gerontologia, e que tive contato com a gerontologia que não conhecia, eu falei, é esse caminho que eu quero seguir. E a partir de então, me formei, estudei, fiz parte de vários cursos, e com isso, trazer a fonoaudiologia para esse olhar do processo do envelhecimento, para mim foi brilhante. Porque esse processo de envelhecimento não começa na hora que você faz 60 anos, aqui no Brasil, e na Europa, 65 anos. Esse é um processo contínuo da vida de todos nós. E me deixou atenta à questão das dificuldades da deglutição, que já começa antes dos 60 anos, dos engasgos, da perda
da acuidade auditiva, da percepção sobre a questão da análise e síntese, bom, enfim, tiveram vários aspectos que eu achei que me fascinaram. E daí fiquei mais próxima também das questões da garantia de direitos. Eu disse assim, então nós estamos falando de quê? Tá, então nós vamos dar voz à população idosa. Vamos pensar, e voz, do ponto de vista da fonoaudiologia, tem toda uma produção de voz, tem as cordas vocais, tem a caixa de ressonância, e com o processo de envelhecimento, você já percebe que a musculatura tende a ficar um pouco mais flácida. Então, e nisso também tem o significado do som, da voz. E com pacientes com quadro de Alzheimer, Parkinson e também sequelas de AVC, que voz é essa que não saía? É a autonomia. Eu não tenho voz de produzir o som, mas eu sei o que eu quero. Isso me deixou fascinada, Sílvia, me deixou encantada. Que outra comunicação é essa? Que não vem através só do som, mas eu vou me manifestar através daquilo que eu consigo me comunicar. E aí vem a inclusão social. Aí vem a função social da linguagem. E a linguagem é essa expressão que você dá, esse gesto que você contempla, você se comunica de vários, até de um olhar. Você percebe, né, Sílvia? Quando você está diante de uma pessoa que ela não te aprova, só com o olhar. Então, tudo isso fez com que eu tivesse cada vez mais certa de que é esse caminho. Então, é o caminho da comunicação, é o caminho de direitos humanos, é um caminho de políticas públicas e é um caminho da voz da pessoa idosa, no âmbito geral. Olha, sinceramente, eu não imaginei nesse papel da voz e dessa nossa capacidade de exprimir as nossas ideias nessa amplitude que você acabou de falar. Né? É um tema de suma importância, sim, para ser abordado, né? Quando se fala, então, de envelhecimento e de direitos do idoso. E agora entendo, né, toda a ligação da sua trajetória inicial à luta pela defesa das políticas públicas, dos direitos da pessoa idosa. Como é que foi isso? Conta para nós. E isso fascina, né? Porque você tem a praxis, a prática. E autoridade. Como? Autoridade. Pois é, e depois você autoriza também todo um cenário, autoriza, entre aspas, a se expressar, sabe? Então, quando nós temos, diante dos nossos olhos, seres humanos que querem, e às vezes se intimidam, acham que só porque você é estudiosa, ou então porque você tem conhecimento, eu me retraio. Não, você tem que estimular. Então, a participação social está muito ligada a todo esse meu trajeto profissional. E a minha concepção de que é a educação a chave de tudo. E claro que eu bebi de uma fonte, que é a fonte do professor Paulo Freire, e que nós estamos agora comemorando, no dia 19 de setembro, o centenário dele. É muito importante que nós possamos destacar o que foi essa metodologia, esse trabalho, essa concepção de Paulo Freire. É escutar de diferentes formas aquilo que as pessoas entendem como direito. Então, se é a pessoa que está na lavoura, é a pessoa que está morando à beira de um rio, todos eles têm direitos. E aí, como que fazemos? Vamos excluir, não vamos ouvi-los, não vamos dar espaços para essas trocas? Porque isso são trocas. Ele vem com conhecimento e nós chegamos com outro, então nós somamos. Então, essa concepção de trabalhar sempre no coletivo foi uma marca no meu trajeto,
Então, por isso que eu falei, lá no comecinho da minha profissão, eu não conseguia ficar num consultório. Abre a porta, atende, fecha a porta. Eu acho ótimo quem faça, né? Mas eu não me identificava com isso, eu queria estar juntos, né? Como o professor Paulo Freire fazia, né? Alfabetizava debaixo de árvores, né? São esses cenários do coletivo. Então, nesse momento, fico sempre muito envolvida com as políticas públicas, porque se nós não tivermos a garantia da execução das políticas públicas, o outro contraponto é tornar tudo um comércio. E direitos de implementar uma política pública, nós temos aonde? Aonde eles estão? Aonde? Na nossa Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 1988 diz assim: olha, Sandra, Silvia, cidadão brasileiro, vocês têm direito a isso tudo aqui, olha. Constituição Federal é enorme. É um documento que está muito bem redigido. Só que para você implementar o que está escrito na Constituição, só tem um caminho, é através de políticas públicas. Aí tem um mito de que políticas públicas é só para pobre, é só para pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Silvia, todo o tempo que você acordou com o despertador, aqui, né? O despertador toca o horário da onde? De Brasília. O semáforo, né, Sandra? As pessoas não percebem que o semáforo é uma ordem pública, né? É uma ordem pública. Então, se você vai pegar um transporte, se você vai pegar um carro, tudo, você precisa registrar o seu carro, você precisa pagar os impostos, você precisa de uma água tratada, então você precisa de saneamento básico. Você faz um atestado de nascimento, nem de óbito, sem pagar as taxas do Estado, né? Exatamente. Então, as políticas públicas estão aí. E isso nós estamos desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, todos os dias. Então, é lei do engano achar que, não, é só por conta da Bolsa Família, né, habitação para todos, o Sistema Único de Saúde. Não, você vê? Nós só conseguimos superar aqui no Brasil superar não, nós estamos tentando implementar cada vez mais essa garantia de uma saúde para todos através do Sistema Único de Saúde, principalmente agora frente à pandemia. Se nós não tivéssemos esse Sistema Único de Saúde, que foi imediatamente implantado depois da Constituição Federal, nós estaríamos totalmente mortos. E que é referência no mundo, né? Não é todo que referência no mundo. Nosso, né? Então, assim, aí você não tem outra concepção, depois dessa explanação que eu fiz um pouco do meu trajeto, falar, não, eu preciso fomentar, eu preciso envolver cada vez mais na minha prática essa concepção da importância dos serviços públicos, do servidor público, né? Enaltecer esse grupo enorme de pessoas seríssimas. Aí você tem um mito de que funcionário público não trabalha. Funcionário de empresa privada também tem muitos que são folgados. Exatamente. Então, por que ficou com essa pecha de que funcionário público é devagar, não se... O que precisa é cada vez mais fomentar, valorizar, estimular e também valorizar financeiramente o funcionário público. E é uma questão de justiça, é uma questão de justiça em termos da profissão e do cargo. Se a gente pensar em outras realidades, como a gente tem notícias do Japão, por exemplo, onde é uma honra trabalhar para o serviço público. Né? Se a gente pensa no brasileiro, do qual eu faço parte, né? Sou aposentada da Justiça Federal, com quase 30 anos de serviço público, eu só posso dizer que estive ao lado de trabalhadores de primeira grandeza, pessoas que mereciam lá o seu salário e tudo mais, não vi nada. Distorções, é como você falou, Sandra, na área privada também, não é? É só na pública.
não é? E aí é a hora que nós precisamos do serviço público, não é? Que é onde a Sandra, né, vai chegar nos contando também como chegou, então, na luta pelos direitos da pessoa idosa perante o serviço público. E é interessante também como que você, na sua formação, não tem nenhuma disciplina que fale sobre as políticas públicas. Aí você vai me dizer, Silvia, você não, porque você tem uma outra concepção. Mas algumas pessoas podem questionar, mas por que que um curso de arquitetura vai falar sobre políticas públicas? Como que um curso de medicina, por que que um curso de fonoaudiologia não fala sobre políticas públicas? Por que teria que falar? Por que teria que ter uma disciplina? Porque esse é o nosso compromisso, de você ter o conhecimento e colocar em prática o seu conhecimento em diferentes atendimentos, daqueles que estão sendo abordados ou tratados ou no serviço público, e aqueles que não. Então, e aí vai por terra essa questão de que nós não vamos falar sobre direitos humanos num curso de qualquer outra formação, administração, direito, tal, porque, afinal de contas, isso é uma especialidade. Deveria ser incluído sobre essa Concordo, questão Sandra, concordo. Em de todas direitos. as universidades, porque não existe nenhum trabalho que não seja destinado ao ser humano. Né? Se a gente vai fazer Exatamente. uma ponte, se nós vamos ser dentistas, se vamos pensar na arquitetura, na administração, não importa, tudo é destinado ao ser humano. Não importa se o profissional vai trabalhar no serviço público ou não. Ele tem que pensar no destinatário final do seu trabalho e saber como, na faculdade, para daí ele tomar as opções, as decisões dele, né? Entender como é que chega, né, o seu serviço ou o seu produto no destinatário final, que é o ser humano. Né? Exatamente. Então, ter cursos, né, ter disciplinas sobre direitos humanos, de garantia desses direitos, em todos os cursos, seria fundamental. Por isso que eu sempre falo, né, uma das minhas filhas é formada em Direito, e agora ela está fazendo Pedagogia. E eu falo, como contribuiu essa formação em Direito? E como ela trouxe aqui sempre disciplinas que eu ficava encantada. Eu falei assim, nossa, eu quero escutar esse professor, eu quero ler sobre esse professor. E é importante, por que que não tem um curso de direito dentro de cada uma das universidades, dos cursos? Sabe, fono, físio, TO, medicina, administração de empresas, deveria ter um curso voltado obrigatório em direitos. Porque Concordo. sai da faculdade sem conhecer a Constituição Federal. Pode. Exatamente. Por isso, vamos só falando da questão do idoso, que eu estou escrevendo um trabalho relacionado ao nosso Estatuto do Idoso. Tá? Quando a gente vê a história de como chegamos a ele, é uma norma. É uma norma. Né? E Exatamente. toda a evolução dele, só o documento não significa nada. Mas o estudo, no momento em que o aluno, o profissional, tem consciência não só do direito constitucional em todas as universidades, começa daí, direito constitucional, e aí abriria para todas as especialidades. Por exemplo, também a questão do idoso, considerando que a sociedade só Sim. envelhece, né? Não é isso? E sabemos como é que vai ser a demografia daqui para frente, né? Prevalecendo os 50 a mais e tudo mais, né? Então, estudar constitucional, direitos humanos, saber dos direitos de cada um, não só dos idosos, de todos, porque daí o profissional será outro. Ô, Sandra, Com certeza. precisamos levar essa bandeira para frente, hein, da educação. Pode contar comigo, porque é fundamental, é a chave da educação. Professor Paulo Freire, já no seu conteúdo, no seu legado, traz essa questão. Uma vez um povo informado, ele tem clareza dos seus direitos. Ele sabe como solicitá-los, como lutar por eles. Porque, caso contrário, você ignora, você fica à margem. E esse é um risco. Nosso país está passando por isso. É um risco enorme.
Porque uma vez que você não tem conhecimento, você fica massa de manobra. E não é justo, principalmente para a população idosa, que tem que lutar, porque é um país que envelheceu rapidamente, não se preparou para isso. Como diz a professora Cecília Minaio, da Fiocruz, estamos trocando o pneu com o carro andando. E tudo, qual é a origem de tudo isso, Silvia? É a falta de conhecimento dos seus direitos. E aonde ele fica? Eu não quero falar de política, porque política, não, nós estamos falando de política de direitos, não política partidária. É uma questão, Hannah Arendt fala em todos os seus inscritos, aonde há diálogo, há direitos. Então, nós temos que ter arenas democráticas de discussões, nós temos que ter conhecimento, por isso que o Instituto Perseu Abramo, em 2006, fez uma pesquisa no país todo, junto com o SESC, Silvia, levantando a questão, você conhece o Estatuto do Idoso? E não teve um índice baixíssimo, não só da população idosa, Silvia, como dos profissionais. Hoje, a minha prática é dar aulas em cursos de pós-graduação em gerontologia sobre políticas públicas. E a primeira pergunta, quando eu entro em sala de aula, mesmo de forma remota, vocês conhecem o Estatuto do Idoso? É um silêncio profundo. Já ouviu falar, mas nunca abriu. Se você vai para um grupo de idosos no conselho, eles também relatam isso. Então, como você tem uma cultura de que não se aproxima das leis, e eu tive o prazer, e aí entro no meu trajeto, de ser convidada em 2003, que foi justamente quando foi sancionado o Estatuto do Idoso, em outubro, eu fui convidada em fevereiro de 2003 a coordenar a política do idoso na cidade de São Paulo, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. E eu fiquei morrendo de medo. Eu disse, será que eu vou dar conta disso? Nossa, que maravilha, Sandra, bem, nossa, de imediato, hein? Né? De imediato. Foi justamente a promulgação da lei. E aí eu falei, será que eu vou dar conta? Porque eu sou fonoaudióloga, social, mas sou fonoaudióloga. E aí teve um estranhamento logo que eu fui convidada. E eu fui convidada, Silvia, por uma professora da PUC de São Paulo, que eu faço questão, e encho a minha boca para falar o nome dela, porque ela é uma referência no nosso país, Aldaísa Sposati. Aldaísa Sposati, assistente social, maior referência do nosso país. Ela é professora da PUC de São Paulo, e eu fazia o curso de gerontologia na PUC de São Paulo, e na pós, e ela tornou-se secretária de assistência social da Prefeitura de São Paulo. Ela não me conhecia, ela sabia da minha abordagem, do meu trajeto na questão do trabalho de integrar diferentes saberes, e eu achei interessante porque fui convidada. Posso te falar uma coisa, ela soube quem convidar, olha só, secretária, ela foi atrás da legitimidade. Olha só, ela não iria indicar alguém, não é, que não fosse responsável e que não desse conta. Então, não depende, não é a questão da formação, e sim a coerência, a legitimidade da sua trajetória anterior. Não é? Ela teve que compor lá o setor com pessoas que dessem conta. Então, ela estava completamente correta. E ela também tinha como interlocutora Úrsula Karch, que é uma referência na gerontologia. E eu passei a ter contatos, assistir às disciplinas da professora Úrsula no curso de geronto, e ela consultou a Úrsula me indicou, que Úrsula também não me conhecia. Assim, sabe, uma coisa assim, justamente pelo meu
pelo trajeto, né? Exato. E eu achei, quando a professora Úrsula falou assim, olha, eu indiquei seu nome e a secretária Aldaísa vai te chamar, eu não consegui dormir aquela noite. Eu falei assim, meu Deus, é muita Mas, Sandra, eu fico responsabilidade. muito feliz. Eu ouço tudo isso e me lembro dos meus tempos, né, no serviço público, e principalmente nesses processos de indicações, né, e trabalhei com os juízes federais, sou uma servidora, né, então normalmente o servidor assessora, trabalha, né, para o funcionamento, né, da jurisdição. E aí é a hora difícil para um magistrado, por exemplo, para ele escolher um diretor, um oficial de gabinete. É a hora das indicações e na busca dessas pessoas sérias e que realmente vão dar conta ali do trabalho. Então, eu só lhe digo uma coisa, que não é, eu estou visualizando como foi a composição, né, do órgão, né, para poder chegar ao seu nome, e aí é que a gente vê o valor do trabalhador público, do servidor público, e tudo que ele, né, precisa cuidar para que o quê? Que a sociedade, no final, né, que no final é a sociedade que nos paga, tenha ali um retorno positivo, que eu tenho certeza que teve e tem até hoje com o seu trabalho, que você também é uma servidora pública, né? Sim, e eu estive, né, como fonoaudióloga, prestei concurso público, entrei na Secretaria Estadual de Saúde daqui de São Paulo, entrei na Secretaria Estadual também, e prestei serviço em Santos como fonoaudióloga, então venho de um trajeto, né, mas quando eu fui chamada para assumir a secretaria, então já vinha lá do professor Paulo Freire, né? Então, você vê como o trajeto vem, né? Então, eu fui trabalhar como professora de adultos, né? Alfabetização de adultos, e quem era o supervisor era o professor Paulo Freire, nada mais, nada menos, Olha só entendeu? que Então, privilégio, hein? nossa, aquela presença doce, mas bem firme e assertiva, né? E aprendi, e fiquei fascinada. Então, tive aulas com Florestan Fernandes, né, professor Florestan Fernandes, Maria Helena Chauí, sabe? Então, a André Singer, na época, com o pai, Paul Singer. Então, é dessa fonte que você vai construindo o seu saber e você vai se identificando. Então, na minha prática, eu só colocava mesmo esses saberes. Então, discutíamos, eu não tinha nunca cheguei perto do Capital, no livro, do Karl Marx. Então, nós fazíamos uma roda de conversa para discutir Karl Marx, aprender sobre isso. Então, todo esse conhecimento vai mostrando que é possível você fazer a virada dessa abordagem, sair dessa questão privada e pública, mas ir para o público, né? Então, e aí fiz escola de governo com a professora Maria Victória Benevides, também junto com o professor Fábio Comparato, né? O Fábio Comparato foi ter uma aula com o professor, então fiz o curso que eles criaram, né? Escola de Governo, né? Aqui na Maria Antônia, em frente ao Mackenzie, né? Então, assim, era muito estudo, muita reflexão, o que você pode trazer. Então, quando eu fui desafiada pela professora Úrsula e professora e a secretária Aldaís Esposati, eu tremia, tanto é que eu fui assinar, pedi para uma amiga ir comigo, porque minha mão tremia, sabe? Eu disse, gente, é muita responsabilidade. E é isso, Silvia, é muita responsabilidade. E é fascinante quando você fala em políticas públicas, porque não é para uma meia dúzia, não é para um grupo X, é para o país, é para uma cidade. Era a cidade de São Paulo, né? Foi para Era o a cidade de município. São Paulo, Quem era o para o município. prefeito na época, Sandra? Era a Marta Suplicy. Vamos falar, né? Vamos dar os créditos, Vamos sim, dar, foi a Marta porque é Suplicy. um grande E ela, momento. e ela chamou para compor a secretaria, para levar à frente da Secretaria de Assistência, a Aldaís Esposati, que foi
um show de bola. Então, assim, eu entrei em fevereiro, já antes do estatuto, ela já tinha me desafiado, a professora, falando, Sandra, vamos implantar um centro de referência da cidadania do idoso no Vale do Anhangabaú. Olha. E eu falei, nossa, e essa abordagem me deu condições de juntar vários atores para construir e conceber. Você percebe, Silvia? Nada você faz sozinho. Você sabe disso. Não adianta, por mais que você conheça, você não conhece o suficiente para atender demandas da população idosa de uma cidade enorme como São Paulo. Então, você junta a academia, você junta o conselho do idoso, você junta a população de movimentos sociais, você junta o corpo científico. Então, foi uma construção de meses de reuniões para conceber. E aí foi nesse momento que nós também tivemos contato com a arquiteta Lília Lubujinski para falar sobre isso. Também nós tivemos o contato com o José Armentano, que era na época, era também um designer. Tivemos contato assim, e todas as secretarias presentes que tinha temática. Então, a Secretaria de Inclusão, que é inclusão, a pessoa com deficiência junto, a Secretaria de Tecnologia, que nós criamos o primeiro centro de informática de cursos para a pessoa idosa, isso em 2003. Nossa, 2003. Pioneiríssimo. Tudo isso está registrado em algum lugar? Nossa, eu ouço isso, eu quero... Gente, vamos divulgar. Assim como está registrado. De notícias de outros países, não, que faz inclusão desde os anos 80. Não, tem fatos da nossa cidade. Precisamos divulgar isso tudo. Você mencionou a Lília, ela é referência no co-housing, não é isso? Sim, ela é referência no... que tanto se fala hoje em dia, já desde que época, então, ela é um nome, né? Ela é um nome, ela é uma referência, é uma pessoa que contribuiu muito, e ela fez parte da equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS. E tudo isso para mostrar, assim, que, primeiro, você não faz nada sozinho. Segundo, você precisa juntar diferentes saberes. Terceiro, você tem que estar com a comunidade. Com quem? Então, não adianta você ter congressos em gerontologia, geriatria e tal, se você não tem a presença da pessoa idosa. Exato, Sandra. Fica tudo muito bonito, são webinars, são palestras, são congressos. E o idoso? E o público, quem tem que receber? Pode estar recebendo, mas cadê? Vamos mostrar, né? Exatamente. E você tem na prática essa escuta, né? Então, há pouco tempo faleceu a Antônia, né? Maria Antônia, nós somos no aniversário dela de 90 anos. E ela esteve conosco na implantação do CRESSE, que é o Centro de Referência da Cidadania do Idoso, no Vale do Anhangabaú, e ela lá plantou uma árvore num vaso, e foi, assim, expressivo isso. E todo o tempo, Maria Antônia, representando a região dela, mas, assim, tinham representantes de diferentes regiões de São Paulo, na concepção desse equipamento, desse serviço. Existe, está lá, e vai mexer você em alguma coisa lá dentro. Ele foi ameaçado de ser transformado em albergues, em centro de acolhida da população em situação de rua, porque ele fica no coração de São Paulo, imagina, debaixo do viaduto do Chá, né? Em cima tinha a escola de bailado do Teatro Municipal, e embaixo era um lugar que estava abandonado. E aí foi feito todo um tratamento de cuidados. Então, fizemos ali a inauguração, em 2004, desse espaço. E todos participaram. E foi muito bom, porque nós tínhamos a presença da Secretaria de Esportes com atividades, a cultura com atividades, a educação com atividades. Nós tínhamos tinha biblioteconomia, bibliotecários, sabe assim, tudo que nós aproveitamos de integrar uma política pública. Algo
muito inspirado também em algo que acontece em Portugal, que é o trabalho sociossanitário. Então, não adianta você falar que só a assistência vai ficar responsável pelo, Uhum. pela questão dos direitos da pessoa idosa. Ela precisa do transporte, ela Exato. precisa da Do saúde, lazer, do lazer, de Uhum. habitação, sabe? Bom, enfim, então foi essa a grande virada na minha vida, que eu me apaixonei. Fiquei enlouquecida mesmo pela questão social, né? Muito envolvida. E essa participação social, esse coletivo, a coletividade. Não vamos fazer nada sem as pessoas idosas. Todas as vezes que nós decidirmos alguma coisa nesta coordenação, terá assento a pessoa idosa. Vamos ouvi-la. Vamos E, envolver. Sandra, me conta aí, a senhora criou o Disque 100, módulo É, idoso? Conta pois é. aí, como é que foi? Como que E ele logo, funcionava? Funciona? Espero que eles existam. então, e aí fiquei durante um tempo aqui em São Paulo, nessa secretaria, quando me coloquei, porque é um cargo em comissão, né, e fui designada quando entrou a outra secretária, Alda Marco Antônio, pediu alguns cargos, e um dos cargos solicitados foi o meu. E eu vi enfim, mas Faz enfim, parte também, isso faz também parte, faz faz parte também parte, do faz serviço parte. público. Os cargos não são Sim, nossos, sim. são do gestor. Muito que bem, saí, e nesse momento fui chamada para assumir um cargo em Brasília, como coordenadora geral Que chato, dos né? direitos Você da vê pessoa como é que é a idosa. coisa? O seu cargo foi solicitado e outro surgiu, né? E eu também não Como a conhecia. gente dizia na Supercap, em Brasília, na Supercap. Tá bom, conta. Pois é. E aí foi nessa história, porque eu concorri a uma vaga no PNUD para elaborar uma solicitação do então presidente da República, em 2009. Fui contratada pelo PNUD, passei por uma seleção, muito que bem, fui lá e comecei a escrever a agenda que ele queria, o presidente da República, que colocasse a pessoa com deficiência numa agenda, a pessoa LGBT noutra agenda, a pessoa idosa numa agenda, e eu fui trabalhar com essa incumbência pelo PNUD. E nesse momento, eles começaram em Brasília, porque eu ia muito a Brasília para fazer essas reuniões, para, né, entrar em contato comigo, e fizeram uma indicação para que eu assumisse a coordenação. Aí, mais uma noite sem dormir. Eu pensei, nossa, para o Brasil todo. E aí, como que eles pediram? Eu disse, assim, Sandra, você pode vir a Brasília? E nesse momento eu não podia, porque eu tinha feito uma cirurgia, e eu falei, olha, só se fizermos esse primeiro contato por telefone. A minha entrevista foi por telefone. E aí eles falaram, então tá bom, assim que você melhorar, ficar ponta firme, você assumirá a coordenação geral dos direitos da pessoa idosa. Lá fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, fiquei encantada com essa possibilidade de implementar uma política pública para dar continuidade naquilo que realmente e tal, e ser também pioneira nesse sentido. E uma das coisas, das solicitações do ministro, que vale a pena eu falar o nome dele, Vale. Paulo Vanucci, um estudioso sobre direitos humanos, um homem maravilhoso, adorei trabalhar com o ministro Paulo Vanucci, e o que foi pedido assim, olha, tem o Disque 100 já para criança e adolescente, para também violência contra as mulheres, mas eu queria que você implantasse o Disque 100 módulo idoso. Eu disse, então tá, imagina. Primeira coisa que foi chamar a Fiocruz para ser parceira. A professora Cecília Minaio não pôde participar, que estava com uma agenda superlotada, fizemos um grupo de trabalho, e quem participou foi a Maria Elisa, representando a secretária a professora Minaio. Convidei também a professora Zali, que é da gerontologia, pioneira, né? E fui compondo uma série né? Aí também consultamos ao professor Vicente Faleiros, que é da Universidade de Brasília, constituímos
o Disque 100 Módulo Idoso. Capacitamos mais de 1.000 atendentes. No Brasil Como que todo. seria? Brasil O todo. O Brasil todo. Funciona. Funciona até hoje. E aí, o que nós fizemos? Capacitamos, fizemos a seleção de um grupo de jovens, que a maioria eram jovens, para o teleatendimento. Como que se faz esse atendimento? O que é o termo correto? É pessoa idosa e por aí foi. Qual vai ser o fluxo desse atendimento? Então, recebe a denúncia dos maus tratos ou alguma violência em relação ao idoso, é anônima, e ela vai ser direcionada ao Conselho Estadual do Idoso do Estado, que foi a violência, e nós vamos monitorar junto com o Ministério Público. Então, nós fizemos várias reuniões com os ministérios públicos que existem em cada estado brasileiro. E com isso foi se implementando um fluxo, e timidamente começamos a receber as denúncias, mas era um número muito pequeno, e eu saí em 2011, comecinho de 2011, do governo federal, e já com um aumento de denúncias, então aquela violência que era silenciosa, começou a dar sinais. Mas muito precisava avançar, porque precisava ter um sistema de monitoramento dessas denúncias, Silvia, e você sabe disso muito bem. Porque não basta só você denunciar, você encaminhar, mas você depois acompanhar a resolutividade dessas denúncias. Os retornos, né? Porque as pessoas, quando falam em violência, pensam primeiro na física, não é só a física. Não é? Não. E dependendo, ainda mais com o idoso, se a gente pensar na violência financeira, é algo que tem que ser acompanhado. E a psicológica também. A psicológica, psicológica em várias esferas, não só no idoso, né? É realmente e voltamos até aquela questão da ciência, da educação, do conhecimento dos direitos. Vamos falar dos idosos, dos direitos do idoso. As pessoas não sabem, elas não vão nem percebem que alguém está ferindo uma lei quando trata ela dessa ou daquela forma. Trata-se de um ilícito, né? Então, é a hora que a pessoa pensa em denunciar ou não, né? E todo aquele dilema, né? Então, o conhecimento dos direitos está lá na origem, para daí buscar a sua defesa e tudo mais. Exatamente. Né? E tudo isso é você dialogar com os conselhos, é você levar o conhecimento sobre o que se configura uma violência, quando que fere o seu direito, qual que é esse dispositivo, uma fala, uma postura, que caracteriza essa violência. Por isso que é tão importante discutirmos sobre o idadismo, porque justamente não se tem clareza, quando mesmo a pessoa que recebe, é vítima, não tem clareza quando está sendo discriminada. Não, olha, não vamos falar com ele, porque ele já é idoso. Não vamos perguntar nada, porque, afinal de contas, já está velho demais. Né? Então, todas essas palavras, muitas vezes, a pessoa idosa escuta. É a mesma coisa que nós temos aqui no transporte coletivo. Fizemos uma grande campanha aqui no metrô, Silvia, no final deste ano, no final do ano passado, desculpa, no final de 2020, nós fizemos um trabalho que começou em 2018. Foi 18, 19, 20, implantamos uma campanha no metrô. Quem implantou? Uma política pública. Quem fez? Servidores públicos. Aonde? Juntou a Prefeitura de São Paulo com o metrô. E nós implementamos e construímos. E aonde ela saiu, Silvia? Porque eu agora, toda hora que eu falo, eu quero falar muito da história. A gente não pode deixar. É história. Foi em 2017, num fórum social, dentro da periferia daqui de São Paulo, cidade Tiradentes, que eu encontrei 2 funcionários do metrô, tá? Matheus e a Gislane, que eu falei, vamos juntar
juntar? Vamos nos juntar? Nós nos juntamos. Olha o tempo que você leva para constituir um grupo de trabalho oficial. Saiu em diário oficial. Foi assinado no gabinete do prefeito. Esse termo de parceria entre o metrô e a Prefeitura de São Paulo. Para quê? Para instituirmos uma campanha para combater o idadismo, para combater o preconceito em relação à idade. Porque a queixa maior da população idosa da cidade de São Paulo, e o resto do país também, é a falta de respeito em relação aos lugares demarcados para os idosos sentarem, é o transporte coletivo, transporte mesmo, que não encosta o ônibus e não dá o tempo suficiente para eles acessarem, subirem. Entendeu? Não é só uma Então, questão do assento reservado, começa realmente da subida, se pensar no ônibus, né? Da subida do idoso com uma bengala, ou mesmo da subida do cadeirante, né? Isso. Em determinados ônibus, né? E essa questão também, que nós discutimos junto com a equipe do metrô, é sobre as quedas, os acidentes. Então, o receio das escadas rolantes, né? Como que muitas vezes eles não usam o elevador com receio de que o elevador não funcione também. Então, tinha uma série de coisas que você precisava desmistificar, e nós fizemos esse trabalho. 2017, 2018, 2019, 2020, e implantamos no dia 1º de dezembro esta campanha, que chamou a atenção de toda a cidade. Logo depois veio justamente, né, a questão da pandemia, e que nos pegou totalmente sem saber como que nós iríamos dar continuidade. Mas saiu de uma iniciativa de implementar uma política pública. Isso ninguém pode tirar, esse direito. E teve nome a campanha, Santo? Teve. A campanha chama-se Sou Mais 60. Ela começou com outro nome, né? Mas de acordo com um trabalho que nós fizemos, nós queríamos chamar o 60 mais. Então, Sou Mais 60. Essa campanha, ela é legitimamente de origem pública. Da prefeitura. Da prefeitura. E você pode agregar outros, nós agregamos também a universidade, né? A USP participou, sim. Né? A convite? A convite. A convite, a USP participou, né? Nós tivemos também um professor de teatro, né, que é o Elton, que tem uma expertise em relação a essa questão da linguagem corporal, trabalha muitos anos com teatro para pessoas idosas, né, o 3º ato, que é, nós convidamos, né, então eu convidei, então tudo isso nós entendemos que é juntando as forças que você consegue implementar um programa, mas o registro, o mérito de uma política pública está na iniciativa. Exato, tem que ser dado a quem de direito. Se foi uma iniciativa idealizada pelo município, pela municipalidade, em união ao metrô, é uma autarquia, né? O metrô, não me lembro. Isso. Há uma autarquia, nós temos que dar esse mérito, valorizar de onde surgiu. Então, Sou Mais 60 é a campanha idealizada pela Prefeitura de São Paulo com o metrô, tendo recebido o apoio, não é isso? O apoio da USP e outras entidades. Exatamente. E ela está em vigor ainda, Sandra, essa campanha? Ela está, e agora precisa continuar mesmo, porque desta forma, então nós capacitamos também os funcionários do metrô, entendeu? A prefeitura capacitou. A prefeitura junto com o metrô e junto com também a USP, que veio trazer o seu conhecimento, porque a universidade é muito importante em todos esses, e a participação do Grande Conselho Municipal do Idoso, que, né, todo o tempo a gente vai andando e unindo essas forças, mas quando é mérito, nós temos que dar mérito. Não precisa, exatamente, é a mesma coisa lá em Brasília. Então, foi justamente o Disque 100 módulo idoso, foi feito pelo governo, sim, né? Hoje é mantido pelo governo, sim,
Hoje tem parcerias, outras importantes. Nós temos também várias ações em relação às propostas, aqui em São Paulo, por exemplo, de uma escola de conselhos, professor Paulo Freire, que foi outra coisa que nessa gestão que eu estive agora por último, né? Então, depois que eu saí de Brasília, fiquei trabalhando muito com essa perspectiva de prevenção de quedas e acidentes com pessoas idosas em 18 estados brasileiros. Porque o que nós sabemos no Brasil é que o que mais matava, né, antes da pandemia, a pessoa idosa e comprometia eram as quedas. Olha. E as quedas que aconteciam. Um tema de extrema relevância para ser debatido, estudado e tratado. Né? Então, capacitei muitos profissionais, andei pelos todos os estados brasileiros, quase sua maioria, andando mesmo de carro e parando nas cidades, capacitando, saindo desse local, indo para outro, e foi uma experiência riquíssima, e eu tive a oportunidade de conhecer e contribuir também com implantação de conselhos municipais, conselhos estaduais, capacitação de conselheiros, e agora, por último, estive como coordenadora de políticas para pessoa idosa na Prefeitura de São Paulo, voltei a ser chamada pela Prefeitura para criar aí, e imprimir uma coordenação sobre a ótica mais profissional, porque, às vezes, as questões dos idosos, Silvia, ficam uma questão mais ou menos de benesse, de assistencialismo, não se configura como um direito afiançado pelo Estatuto do Idoso, pela Política Nacional do Idoso. Não é Fica favor, sempre... não é um favor. Não é favor. Não é uma caridade. Não é caridade, é um direito. Por isso que estar hoje a política do idoso sobre a égide de direitos humanos é aonde ela deve ficar. Ela não precisa ir para assistência, nem para a saúde. Ela precisa estar ali, em direitos humanos. Isso faz toda a diferença. Olha só. E aí, a senhora merece os meus aplausos de todos que nos veem e nos ouvem, minha querida. E ainda tenho mais curiosidade, eu quero que você fale do seu trabalho na Longevida. Tá? Só antes, me diga um pouquinho das premiações que eu sei que você fez, né? pelo Conselho Municipal do Idoso, né? De entidades. Como foi aquele momento em que se reconheceu que entidades, iniciativas que trabalham pelo idoso? Se você pode mencionar algumas, e depois nos conte do seu trabalho na Longevida. Claro. É muita história, né? Afinal de contas. Não, eu quero ouvir todas. Como dizem, senta que lá vem história. Mas é muito bom. E se meu pai tivesse vivo, ele falaria: não faz mais que obrigação, vai trabalhar e trabalhar direito. Sandra, mas é aquilo, você falou do seu pai, falou de história também. Eu também eu acredito muito que devemos valorizar, sim, o nosso passado, dar nomes, realçar a verdade, porque tem algumas verdades que vão sendo reescritas, eu não entendo por quê. Não é? O passado vai sendo reescrito de uma forma não propriamente verdadeira. Eu não gosto disso. Não sei se você já percebeu certas coisas nessa linha. Então, por isso, nós que temos essa lembrança viva, você com essa sua história fantástica, ligada ao assunto do envelhecimento, que é o assunto também que nos une, nada como poder citar, relembrar e enaltecer quem é de direito, não é verdade? Então, seu pai está certo. E temos que chamar a atenção mesmo com essa palavra que desmerece as políticas públicas. Silvia, não tem um evento que eu não participe ao longo desses anos todos, que a questão assim, não se tem políticas públicas, por que não se faz políticas públicas? Puxa vida, temos que avançar, mas as que existem, existem. Nós temos programas aqui em São Paulo fantásticos. Nós temos em diferentes áreas. Nós temos no Brasil políticas maravilhosas, como o Sistema Único de
saúde, como Sistema Único de Assistência Social, que eu tive o prazer de contribuir em 2004 para a resolução, para criar uma política de assistência social, Política Nacional de Assistência Social. Então, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a Política Nacional. Então, políticas nós temos. Nós temos que avançar, sim. Mas, por favor, quando tiver, reconheça. O que é dê a César o que é de César. O que esse é um provérbio, né? Dê a César o que é de César. Porque isso faz com que a gente que valorize e que tenha um respeito. Então, por isso que toda vez eu conto a história. Às vezes fica comprida demais, mas Faz não tem bem, não, problema. faz bem. Conta sim. Tem nome, tem RG, Exato. tem data que foi publicado no Diário Oficial, tem... E Ótimo. tudo isso é muito importante. E uma das conquistas que tivemos nessa gestão, que eu fiquei 3 anos aqui na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que tem a coordenação de políticas para a pessoa idosa, nós construímos dentro da Secretaria o selo Direitos Humanos e Diversidade. E esse selo também teve origem numa proposta da coordenação em 2016, que eu não estava, mas daí reforçado em 2017, quando eu já estava, que era a empresa Amiga do Idoso. E nós criamos a premiação dessa empresa Amiga do Idoso, que inclusive foi premiado um banco, foi premiada uma iniciativa, foi uma cerimônia lindíssima. Esta iniciativa inspirou a Secretaria de Direitos Humanos a criar o selo municipal de Direitos Humanos e Diversidade. Então, olha o berço. Então, todo esse documento que nós elaboramos e essa cerimônia, eles se inspiraram e foi instituído o prêmio. E esse prêmio teve, inclusive, a categoria de iniciativas exitosas, sempre de instituições, né? E também fazendo homenagens a iniciativas de pessoa física. E ao longo desses anos, 2018, 2019, 2020, teve a premiação. E quando nós recebíamos lá na secretaria e as inscrições e as iniciativas, nossa, Silvia, ficávamos surpresos de ver. Que projetos lindos! E cada vez mais mostrando, então tem empresas aéreas mostrando, tem os trabalhos que eles faziam em relação a essa questão da inclusão da pessoa idosa, propostas de inclusão no mercado de trabalho, e também no Mature Jobs também foi premiado, assim como a Lilian da Ptaren também, assim como o Portal do Envelhecimento também, assim como 50 Mais, da Vera Calvila também. Então, são inúmeras. Quem puder entrar no site da Secretaria, vocês vão ver a premiação e a excelência. E com isso também fizemos uma interface com todas as outras premiações, categorias, né? Então, nós temos a coordenação LGBT, e aí teve também a iniciativa da inclusão de pessoas idosas LGBT no mercado de trabalho. Aí você também tem as iniciativas da coordenação sobre igualdade racial, também da população. Então, a temática do envelhecimento ela é transversal. Em todas as agendas tem e deve ter a temática do envelhecimento. Então, esse selo ficou muito importante no sentido de dar visibilidade. O objetivo é assim, só de empresas e iniciativas dentro da cidade de São Paulo. Então, esse foi um ganho importante. Um super ganho, e mais uma vez, no momento que surge uma premiação dessas, surge o quê? A divulgação para o Brasil. Então, é muito importante que mais pessoas saibam disso tudo que ocorre. E de toda essa sua história, eu fico muito feliz de ver um progresso, então. Está perfeito? Está bom? Está boa a situação relativa aos direitos humanos? Ainda não, ainda tem muito por melhorar. Mas um grande avanço nós tivemos sim. Não é? Você concorda comigo, Sandra?
Eu concordo com Precisa vocês. melhorar, mas a gente não pode negar que teve um belo de um avanço durante essa, pelo menos durante esse período, que foi justamente desde a promulgação do Estatuto do Idoso. Foi um diploma legal importante. Precisou o quê? O que precisou? A prefeitura tomar a frente, pôr a mão, a participação da sociedade, que uma lei sozinha não serve para nada. Como é que ela vai para a prática? Se tiver, exatamente. Né? Também com a participação nossa, da sociedade, das pessoas, dos primeiros interessados. A gente precisa conhecer e lutar, levantar uma bandeira, não é, para que tudo vá para a prática, não é? E foi o começo da nossa conversa, da praxis, né? É fundamental, porque se você não tem, você só tem discurso, você só tem algum outro tipo de postura que não seja prática, não chega para a população. Porque a população, Silvia, a população está no município, a população está num território. Então, é lá que você tem que atuar. Não é, a população tem a diversidade do envelhecimento. A gente tem desde o quilombolas, ciganos, ribeirinhos, LGBT, imigrantes, população em situação de rua, todos envelhecem. A outra opção é morrer antes. Mas nós temos a clareza de que nós temos que olhar. Então, um gestor não pode só priorizar determinadas frentes. Ele tem que olhar todas as demandas de um município. E há de se considerar que, quando eu compus a minha equipe, que eu encontrei uma equipe totalmente despreparada quando eu cheguei na secretaria, e nós fomos realocando, não foi ninguém exonerado, mas realocando, para eu constituir uma equipe, e esta equipe, sim, de gerontólogos formados pela USP-ACH, na graduação, no bacharelado em gerontologia, especialistas em gerontologia, e comigo que, quer queira ou quer não, eu já venho aí de um trajeto que já trago uma bagagem. Então, foi, assim, fundamental ter pessoas qualificadas nesses cargos. E nenhuma indicação política. E aí eu encho a boca para dizer. Nem eu fui indicada em nenhum desses cargos porque eu não sou filiada a partido nenhum. Eu tenho a causa do envelhecimento digno, saudável, de direitos. Essa é a minha causa. Então, eu posso trabalhar em qualquer gestão, contanto que eu possa ter autonomia. Primeira pergunta. Depois, né, é saber assim, eu posso mudar, posso constituir minha equipe? Ótimo. Mas eu vou ter autonomia. Porque se é para fazer aquilo que eu não acredito, para mim, não... desculpa. Então, a primeira pergunta, eu vou ter autonomia? Tá bom. Então, eu vou constituir aqui a minha equipe, e a partir de então nós vamos implementar uma política. E desta forma foi constituída a coordenação aqui em São Paulo, e desta forma nós criamos, elaboramos a primeira coisa foi feito um diagnóstico sociodemográfico, imprimimos, temos essa publicação, foi feita pela equipe, né? Porque dentro da equipe tem um demógrafo, né? Então é fundamental, um gerontólogo demógrafo, ui, que ótimo, pronto, institui, tem material, tem insumo, você precisa conhecer os velhos da cidade de São Paulo, aonde eles estão, o que tem, o que não tem de serviço, como faz, pronto, temos uma publicação. Conseguimos implementar também, regulamentar o Fundo do Idoso, Fundo Municipal do Idoso, fizemos um grupo de trabalho para isso, criamos a primeira edital, fizemos a conferência para 1.038 pessoas no AMB, porque idosos, para falar, tudo isso são instrumentos para o gestor implantar a política. Então, ele sozinho também não consegue tudo. E precisa Claro que da não. sociedade com esse apoio do fundo, né? Para quem queira também traçar os seus projetos, suas iniciativas, com o apoio né, nenhum prefeito, exatamente, nenhum prefeito, nenhum governador, nem presidente, Silvia, precisa conhecer sobre gerontologia. O que ele precisa é colocar nos cargos pessoas que conheçam sobre gerontologia. Eu tive um chefe que dizia assim, eu não preciso saber tudo, eu tenho que conhecer
Quem saiba fazer, né? Tá Exatamente. certo. Aí é a chave. E nesse momento você implanta, né, várias questões. E ao longo desses últimos 10 anos, eu criei a Longevida. Ah, bom, isso Tá? mesmo. Conte para É, nós. e aí a Longevida tem 10 anos de vida, né? E ela foi criada e foi inaugurada no dia do nascimento da minha mãe. E Olha. dia 8 de junho, ela faz agora 10 anos. E é muito interessante, porque eu perdi meus pais jovens demais. A minha mãe com 43 e meu pai ia fazer 56, 57 anos. Desde então, né, há muitos anos, e aí ontem, até conversando com numa outra live, nós entendemos, eu já tive a oportunidade de falar com o professor Alexandre Kalash sobre isso, que quem tem muita afinidade com a questão do envelhecimento é porque teve um contato com seus velhos, ou sentiu Exato. muita falta dos seus velhos. Eu tenho uma família que morreu muito cedo, né? E eu sou uma das sobreviventes, com 64 anos, né? E eu sempre me interessei para saber das histórias. E eu fui uma neta adotada. Eu não tive meus avós legítimos, estão em Portugal, estavam, né? Porque já faleceram. Mas eu fui adotada por um casal de idosos aqui, eu e minha irmã. Então, eu adorava ir para a casa deles. E tudo isso, e sentimos muito, claro, perder nossos pais muito cedo. Eles viveram muito pouco tempo. E então, era sempre o desejo de estar, escutar os idosos, viver. Tal. E essa homenagem foi feita à minha mãe. No dia 8 de junho, completamos 10 anos Que de lindo. longevida. E a longevida tem essa característica de fazer e dar consultorias e dar capacitações para principalmente governos, né? Então, tive a oportunidade de estar em várias parcerias e trabalhos envolvendo os governos municipais, estaduais, e só quando eu estou à frente de um órgão público, como coordenadora, aí a Longevida fica quietinha. Quando eu saio, como é agora, né, estamos a todo vapor realizando trabalhos de consultoria, de capacitações, treinamento, e tudo que eu aprendo, vivencio, tal, levo para a Longevida, constituo um grupo de trabalho e nós implantamos isso. Então, essa é a história da Longevida e a minha história também. Nossa, falei bastante, hein, Falou, Silvia? ainda não falou nem do seu trabalho como docente? Ah, é. Por favor, conte. Então, são essas práticas, né, de passar conhecimento que também me atrai demais. Então, fui chamada, né, já há alguns anos, há mais de 14 anos, estou fazendo esse trabalho na pós-graduação do Einstein, do Hospital Einstein. Também desse trabalho desdobrou um trabalho em Belém do Pará, que é justamente na rede de hospitais, no grupo Cíntia Charone, para capacitar todos os funcionários, junto com demais outros profissionais, ensinar de uma riqueza incrível e fazer com que esses estudantes de pós-graduação e de graduação, porque eu também dei aula, a professora Marisa Cioli, da USP, acho, sempre me chama para ser uma professora convidada para dar aula na turma da graduação. Tenho muito carinho pela turma da graduação da USP, aqui em São Paulo, porque foi a primeira escola de graduação desde 2005, e eu, enquanto gestora, sempre abri campo de estágio para que os estagiários fizessem os trabalhos dentro do centro de referência da cidadania do idoso, dos abrigos de idosos, dos albergues, enfim. Então, isso continua, né? Por isso que eu conheço bastante os alunos egressos que inclusive eu contratei para compor a minha equipe. Então, essa educação permanente é necessária. Todos, então, todas as vezes que eu dou aula, né, ontem mesmo eu estava com a Unimes em Santos, dando aula para quando eu vi, tinha mais de 300 alunos assistindo,
é para sensibilizar essa população jovem, na sua maioria, sobre a questão do envelhecimento. E que esta prática depende deles. E eu falo sempre, né, agora vocês são corresponsáveis. Atentem para a abordagem que vocês darão à pessoa idosa. Então, é não usar o diminutivo, não é o bracinho, o casaquinho, o velhinho, o cabelinho branco, mas é um cidadão de direito, que vive mais e vai viver muito mais. Então, todo respeito. Então, toda essa temática, e conto na linha do tempo como foi a construção dessa política pública, né? E como nós temos essa corresponsabilidade. E levar ao conhecimento da população idosa todos esses direitos. Então, nós fazemos exercícios sobre, sabe, nessa situação, como você faria. Então, é muito, muito bom. E continuo fazendo isso também. Dei aula no Hospital Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, também, né, na faculdade de pós-graduação em gerontologia do Hospital São Camilo. E é muito interessante, isso não para. Isso, né, agora fui chamada para a PUC de Minas Gerais, que é em Poços de Caldas. Ai, que Né? gostoso. E não para, porque são poucas as pessoas que têm esse conhecimento de políticas públicas e que executou as políticas. Então, isso eu me sinto muito feliz, sabe, Silvia? Eu quero ser sua aluna, Sandra, quando tiver aí uma turma aí aberta. Claro. Eu quero aprender com você, sim. Nossa, que mestra, Porque, que mestra. que riqueza que é a prática, que tem todos os percalços, você sabe disso, você foi funcionária pública, você sabe que você idealizar e colocar em prática dá muito trabalho. Por isso que eu fico meio brava, sabe? Quando não dão os devidos valores. Tem que dar valor, não sim. Pode, que depender não de pode. mim, eu também não gosto de deixar o mais transparente possível, até porque quando há um desvio da verdade, vamos dizer assim, joga por terra qualquer trabalho que essa outra pessoa estiver fazendo. Né? Eu acho que a coerência é tudo, né? Então, vamos dar crédito a toda essa sua trajetória que passou por vários governos, não é isso? Da nossa cidade de São Paulo, mesmo governo federal, estadual também. E parabéns para todos eles, né? Que estiveram à frente disso tudo e deram carta branca, deram essa autonomia para você trabalhar e compor essa equipe. E o mais interessante é que não acaba, né? Independentemente de estar ou não em exercício, esse trabalho continua, né? Porque cada um na sua empresa ou na sua iniciativa, tudo vai se unindo em algum momento. É engraçado, é uma rede, né? As pessoas vão se unindo, você vai fazendo as indicações, é uma soma. E somando ainda com esses novos, né? Os alunos novos que estão entrando agora. E é o que a gente espera disso tudo para um futuro melhor, né? Com certeza. Nós falamos tanto do combate ao idadismo e tudo mais, né, Sandra? É isso que quando a gente pensar num denominador comum, a gente quer justamente que não se fale mais nisso, não tem que se falar em idade, não é verdade? E é muito importante que possamos entender o valor da memória, da história. Desta forma, nós respeitamos os protagonistas dessas histórias. Então, quando em nenhum momento, cada um de nós, todos que estarão aqui escutando esta conversa, sabe resgatar e sabe a importância da sua história pessoal. Sabe, aonde eu nasci, como que foi, como eu dei os primeiros passos, como que foi a relação do meu pai e da minha mãe, como que foi o meu primeiro dia de escola, como que foi a minha entrada na faculdade, isso é história. Isso ninguém pode nos tirar. E não é porque você faz 60 anos que você fica sem esse direito de decidir, de ter autonomia. De onde veio isso? Da onde? Que imaginário é esse? É por conta da nossa cultura. Então, nós temos que valorizar a cultura, os costumes, os hábitos, escutar. Se tem a coisa mais gostosa na vida, escutar história,
que se remete à sua, sabe? E hoje eu sinto muito não ter sentado o tempo suficiente com os meus pais para saber com mais detalhes, porque agora fico sem os registros. Então, e fico eu e minha irmã, a gente bate, não, mas começou aquele dia, ou foi aquela? Não, foi antes ou foi depois? Agora precisava ter alguém que viveu de fato. Então, valorizar as pessoas idosas, sempre como valorizar a criança, a adolescência, o adulto, sempre. E eu acho que isso é uma das coisas, e estar sempre com essa escuta, né, de acolhimento. Minha querida, olha, já passamos de 1 hora de conversa e para mim é muito pouco. Eu ficaria muito mais, porque eu sei que você tem muito para contar, muito para eu aprender aqui dos seus ensinamentos e da sua trajetória. Viu, minha querida? Então, eu já deixo aqui um convite aberto para um outro encontro, um outro papo nosso. Ah, mas com Tá? certeza. Mas eu te agradeço muito. E para a gente encerrar, quero saber se você quer deixar algum recado, algum conselho, falar alguma coisa, né, no trabalho que eu fizer. Eu vou mencionar várias de tudo que você falou, inclusive da longevida, dos seus contatos e tudo mais. Mas o que mais você gostaria de dizer para quem nos ouve, principalmente com relação, então, ao crescimento dessa pessoa no tocante ao respeito à pessoa idosa? Bom, primeiramente eu quero te agradecer pela condução da nossa conversa, foi deliciosa. Você agora está falando que foi 1 hora, nossa, parece que foi tão gostosa. Então flui o diálogo com você. Você é muito leve, né? Você conduz muito bem, viu, Silvia? Obrigada, Parabéns. obrigada. Obrigada por você abrir esse espaço no seu canal. É uma honra, é uma honra. Te respeito A muito. honra é Você é minha, Sandra. seríssima. Você é seríssima e com um trajeto brilhante. Sinto-me honrada. Gostaria de dizer que o mais importante para mim, nesse trajeto todo da minha vida, foi a educação, a formação, o estudo, para que você possa estar mais claro de que, à medida que você estuda cada vez mais, você está mais comprometida de estar próxima à população que você estuda. Então, no caso, a questão do envelhecimento. Então, não se justifica estudar tanto e você se distanciar. Não, é o conhecimento que vem junto com a prática. Então, o professor Paulo Freire fala, né, que não é a educação que muda o mundo, a educação muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. Então, vamos aprender com esse legado do professor. Eu indico toda a bibliografia dele para ser conhecida. Estão acontecendo vários encontros comemorativos, mas vamos pensar em formas de crescer e profissionalmente, mas através da educação. Isso serve também para todas as faixas etárias, todas, inclusive para as pessoas idosas também continuarem estudando e conhecerem os seus direitos. Muito bem, eu também concordo. É o famoso long life learning, aprendizado constante. Nunca temos idade demais para aprender alguma coisa nova, não é, Sandra? Minha querida, Exatamente. olha, te admiro muito, sou muito grata, tá? Muito obrigada por esse nosso momento. Agradeço, né, você que está me assistindo, me ouvindo muito. E deixe o seu comentário, se inscreva nos meus canais, né, para poder continuar aprendendo com todos esses meus amigos queridos. Eu sou uma pessoa muito feliz, Sandra, porque eu só tenho amigos assim como você, com muita lição para nós, que colabora. Eu gosto da questão né, que aprendo muito com a Isabela Secato, né, do poder da colaboração. Isso também ficou arraigado em mim, que é o valor da colaboração, que foi todo esse trabalho que você acabou de fazer, colaborando com todos nós, com os nossos conhecimentos. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada Muito mesmo. obrigada a você. Muito obrigada, de coração. Um beijo, Beijo. Silvia. Tchau. Tchau.